Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Olá, pessoas trevosas que nos ouvem em seus agregadores de áudio ou nos veem pelo YouTube. Tudo bem com vocês? Eu sou a Luíse, do Instagram e TikTok Amarela Literária, e falo de Florianópolis, Santa Catarina. E estamos aqui em mais um episódio especial de nossa quarta edição da Maratona de Halloween É Você, Satanás. E vamos falar com o autor, tradutor e professor Enéas Tavares sobre o seu livro mais recente, também publicado pela Dark Side Books, que é o Serpentes e Serafins. Uma verdadeira viagem pelos mistérios do céu, inferno e a história da humanidade, onde somos guiados por anjos misteriosos e demônios alquimistas. Com uma narrativa envolvente que nos prende do início ao fim e uma prosa impecável, Serpentes e Serafins nos faz mergulhar em questões religiosas, filosóficas e demasiadamente humanas, com anjos, demônio e a magia que nos cerca, que cerca a nossa existência e os mistérios do universo. Então, para bater esse papo, falar sobre referências, enfim, estamos aqui com o autor Enéas Tavares, né, pela segunda vez em nosso humilde podcast. Então, muito obrigada, Enéas, por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Thaís. Um prazer estar aqui com vocês. A nossa última conversa foi muito frutífera e eu estou bem empolgado, né, para a gente falar sobre todos esses temas, sobre o quanto Serpentes e Serafins é um livro diferente, né, do que eu vinha produzindo aí de ficção científica e de steampunk, mas é um livro que vai ao encontro, né, de muitos interesses de todos nós, esses interesses já mencionados, mas é um livro também de viagem, é um livro de amor e paixão, né, tem uma bela história de amor ali entre o Alex e a Joana, além de várias referências aí que dizem respeito à nossa formação brasileira, cultural, artística, religiosa. Então, para mim, vai ser muito bacana poder conversar com vocês e trocar algumas figurinhas, né, nessas várias áreas sobre Serpentes e Serafins. Muito bom. Muito legal. E, claro, para nos acompanhar aqui nesse bate-papo, está aqui a dona Thaís. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite, Enéas. Estou muito feliz com essa conversa, porque enquanto eu estava lendo, eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso de respostas. Quero muito conversar com o Enéas sobre esse livro. Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, eu sou a Thaís, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, sou professora, cansada. Estamos aí, final do ano, já não tem mais energia, mas falar de livro sempre me anima. E hoje essa conversa promete. Isso, eu tô contigo, viu, Thaís? Porque somos colegas de profissão. Sim. Eu sou também professor de literatura aqui na Federal de Santa Maria. E sim, chega outubro, Thaís. Eu sempre brinco com os colegas que outubro é aquele mês em que a barrinha de energia vai lá embaixo, né? Já tá lá embaixo, já tá lá no E a gente tem que recarregar. E literatura, sim, concordo também contigo, literatura é a melhor forma de recarregar as nossas energias. Sem dúvida. Muito bom, muito bom. Então, antes da gente começar, ficam aqui alguns recadinhos rápidos, lembretes, que você nos encontra no Instagram, no @LitSemFrescura, @LTSemFrescura. Bora lá comentar no post, né? Enfim, nos marcar lá. Também você pode comentar o que acha do episódio. E você pode nos seguir aqui pelo YouTube, no canal Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal, ativar as notificações, assim você participa de nossas lives e pode mandar perguntas, enfim, participar ao vivo aqui com a gente. Nos agregadores de áudio também você pode nos seguir. E se você gosta do nosso trabalho, pode ir em apoia.se/literatura sem frescura e nos apoiar, ajudar a continuar nosso trabalho, enfim, aqui no podcast. E também fica o lembrete que a dona Darkside, a editora mais trevosa do país, ela nos apoia a Maratona de Halloween Você, Satanás, e está rolando a nossa leitura coletiva de Slewfoot com sorteios de 2 livros para quem participar. Enfim, falado tudo isso, né, a gente está aqui para falar sobre Serpentes e Serafins, que é o novo livro do Enéas, né? Claro, principalmente, né, todo mundo sabe que a gente é devota aí de Parthenon místico, lição de anatomia, porque Parthenon é minha família, nossa família. Sim.
tem um carinho especial, mas esse bate-papo a gente vai se debruçar aí, principalmente na obra nova, né, do Enéas. Então a gente vai ler, a gente pensou em ler a sinopse, Enéas, para dar uma contextualizada aí, quem ainda não leu a obra, né, enfim, para a pessoa conhecer um pouco mais. Então, eu vou ler a sinopse e aí depois a gente continua o nosso papo. Um romance em que anjos misteriosos e demônios alquimistas nos guiam rumo ao juízo final. A vida do comerciante de arte sacra Alex Dutris sempre foi uma busca, da infância inspirada e assombrada por uma rígida criação religiosa aos caminhos de encantamento que o libertaram. Ele sempre se viu só em seus desejos e inquietações mais profundos, até que em um voo de São Paulo para Berlim, o que era apenas uma rota, o conduzirá, enfim, ao seu destino. Serpentes Serafins, primeiro romance contemporâneo, né, do Enéas, nos conduz por uma jornada permeada por visões transcendentais e descobertas íntimas. Enquanto percorre cidades e paisagens europeias, Alex descobrirá um outro mundo, no qual anjos procuram respostas, demônios subvertem perguntas e uma mulher enigmática pode ser a peça-chave para os mistérios divinos que ele está destinado a desvendar. Tavares costura com fios narrativos diversos e tecidos místicos, multifacetados, uma trama envolvente, sensual e lírica, na qual a espera por Deus faz homens, mulheres, anjos e demônios invocarem suas próprias visões de redenção. Enfim, daí aqui a gente traz algumas referências já, né, que a gente também quer comentar sobre elas depois, com uma rica tapeçaria de referências que entretece a vastidão literária das obras de Anne Rice, a atmosfera de Asas do Desejo, de Wim Wenders, e a agudeza científica dos Sapiens. O romance integra cinema, literatura, artes visuais e livros sacros, ciência e tratados de magia, oferecendo uma experiência de espiritualidade que transcende a religião. Incrível essa sinopse, né, gente? Ela fala tudo sobre o livro, é incrível. Eu amo a sinopse do Darkseid, né? Elas sempre conseguem trazer toda a energia do livro, assim, né? Sem entregar o enredo, né, Luísa? Exato, né? Eles vendem, mas você continua curioso, assim, né? Sobre tudo que vai acontecer, né? Então, de onde veio as inspirações, a inspiração para escrever Serpente Serafim, né? A primeira pergunta já me coloca assim num lugar um tanto desconfortável, viu, Luiz? Porque eu tenho 43 anos, tá? Então a resposta curta é de tudo que eu vivi e li em 43 anos. Mas tentando elaborar um pouco isso, as referências vêm de vários lugares, né? Primeiramente, uma inquietação de infância, Luiz, porque os meus pais são neopentecostais, eu sou filho único e criado numa família muito religiosa. E tudo num cenário assim muito positivo, não tem nenhum trauma específico, né? Não é sobre isso a narrativa. Mas é uma família evangélica, com muita leitura na Bíblia, com muita conversa a respeito dessas narrativas, né? Eu fui alfabetizado com histórias em quadrinhos e com histórias da Bíblia, né? Que a minha mãe separava e achava adequadas, assim, as aventuras de Davi e Golias, né? Enfrentando o gigante, José vendido como escravo ou escravizado, né, ao Egito pelos seus próprios irmãos, enfim. Então esse imaginário bíblico, inicialmente, ele fervilha na minha experiência desde muito cedo. E depois ele vai ser adicionado por leituras de autores que pegam esse imaginário e subvertem esse imaginário. Uhum. Por dimensões culturais, dimensões artísticas, filosóficas, né? Eu acho que eu já mencionei a minha relação com um poeta romântico chamado William Blake, né? O Blake é um artista todo ele bíblico, mas um artista bíblico no sentido negativo, que é a frase do próprio Blake, né? Nós dois lemos a Bíblia, mas onde tu lê uma coisa, eu leio outra. E tanto Blake, quanto Anne Rice, quanto Alan Moore, quanto tantos autores que a gente vai consumir, o Wim Wenders citado aqui no Asas do Desejo, eles vão olhar para a Bíblia e eles vão primeiramente reconhecer a importância cultural desse livro. Né? Indiferente de crença, indiferente de posicionamento ideológico, enfim, a respeito desse texto, indiferente de uma questão de fé ou não, é inegável a importância da tradição bíblica, né, para a formação do imaginário ocidental. E Serpentes e Serafins é a minha forma de reconhecer, né, essa importância,
recuperando da Bíblia, especialmente na fala de um anjo chamado Baraxiel, que é o anjo, né, que o protagonista encontra dentro desse avião, num voo algo turbulento até Berlim. E é justamente no contato com esse anjo que o Baraxiel vai trazer uma série de revelações, né, a respeito da Bíblia. Como poesia, como descoberta do corpo, como descoberta de possibilidades existenciais nascidas da imaginação, né, entre vários outros temas que vão permear aí o diálogo desses dois personagens e as próprias revelações do Baraxiel, né? Ele vai trazer, obviamente, né, se você acorda num voo, né, e tem um sujeito estranho do seu lado, e esse sujeito se apresenta como um anjo, a sua primeira reação é achar aí, é uma pessoa um pouco maluca do meu lado, né? E Alex, como esse sujeito que traz um background religioso muito forte, ele paga para ver, né? E ele pede provas, né? E Baraxiel dá essa prova, né? Baraxiel traz a revelação de um segredo. Uhum. Os leitores aí, né, vão poder conferir nos primeiros capítulos já de Serpentes e Serafins esse segredo que o Alex guarda dentro dele, né? Que diz respeito a um familiar muito querido, mas que, enfim, né, apenas ele saberia, né, do que aconteceu, ou então forças divinas para além da nossa razão explicável, né? E esse é o mote inicial do livro, né? Pegar um pouco essa tradição e subverter essa tradição, Luiz, mas sem cair no negativo oposto, né? Porque a gente está acostumado, e eu adoro narrativas do tipo, né? O romantismo faz muito isso, transformar o bem em mal. Então, a partir do romantismo, o próprio Blake brinca com isso, né? O anjo se torna uma figura autoritária e uma figura legisladora, e o demônio se transforma numa figura libertadora e poética. E eu queria subverter essa subversão, né? Reimaginando o anjo Baraxiel e o demônio Samael de modos que pegassem os leitores e as leitoras de surpresa, né? E eu espero que eu tenha conseguido isso. Eu estou muito curioso para escutar aí as percepções de vocês da leitura. Mas é de todos esses lugares aí que essa narrativa vem. De um lado, de uma questão muito pessoal minha, com fé, né? Lembrando, né, se Deus existe, é sério. Se Deus não existe, é mais sério ainda. E Serpentes e Serafins é uma possibilidade, né, da gente conversar sobre essas coisas. Só quero te fazer uma pergunta antes de ir para a pergunta oficial, se tem problema, porque assim... Obviamente, quem você acha que é o meu personagem favorito? Você tem uma chance de acertar. Samael. É o demônio. Sim. Samael. Poxa, ainda mais, hein, Thaís? Pergunta, ainda mais descrito, né, naquela forma punk rock, anos 2000, né, que relembram o Dorian Gray do Penny Dreadful, né? Nossa, a referência, Luiz, também. A referência é maravilhosa. Só referência de qualidade. Desculpa, porque eu não aguentei. A hora que ele falou que traz a vocês, o personagem favorito é Samael, com certeza absoluta. Ele é maravilhoso. E eu tenho um problema sério, porque normalmente todos os livros que eu leio, se tem um demônio, ele é meu favorito. Tem questão. Aí, ó. Mas... É literal, viu, Luiz? A Thaís tem a literal simpatia pelo demônio, tá? Eu tenho. Essa que é a referência musical aí. Bom, não, eu só queria dizer, né, que você tem uma baita responsabilidade, assim, porque eu sou uma pessoa que nunca leu a Bíblia. E aí, agora eu tenho dois conhecimentos, assim, muito específicos, que para mim o Antigo Testamento é o Caim de Saramago, e agora a Bíblia é Serpentes e Serafins de Inês Tavares. Pronto. Assim, simplesmente. Ganhei a noite agora, Luiz. Esse é o comentário que eu esperava. Eu escrevi esse livro para ter esse comentário. Exato. Assim, agora, tipo, eu conheço a Bíblia por causa, enfim, todas as histórias. A versão de Serpentes e Serafins é a minha versão oficial. Que bom. Que coisa boa. Mas é muito interessante, porque realmente tu comentando ali que queria subverter o que já foi subvertido, né? Porque traz essa... assim, a minha experiência como leitora, assim, né, apesar de você, enfim, o Alex, né, ele critica a religião, enfim, né, tem
uma visão crítica, né, a respeito, né, do sistema religioso e tal, mas ele também fala muito, assim, né, traz muita questão da fé, né, ou a própria esperança da humanidade em se reinventar, né, a gente fazendo arte e tudo, como a gente também alcança ali o sublime, né, o divino, às vezes até mais do que os próprios anjos, que, fora o Baraquiel e o Samael, que são maravilhosos, mas os outros anjos que estão, assim, só esperando, né, e aí eles ficam naquela inatividade e não tem nenhum ato de criação, um ato criativo, né, então é bem interessante mesmo essa visão, né, que acaba sendo positiva mesmo, né. Sim. Muito bom. Bom, primeira pausa dramática aí, Luiz, do nosso papo. Fiquei pensando coisas. Fiquei pensando várias coisas aqui. Mas eu acho que esse é um ponto bem, bem bacana, viu, Luiz, que tu tocaste, porque quando nós simplesmente falamos a palavra, e as palavras têm poder, nós que trabalhamos com literatura sabemos, quando nós falamos a palavra Bíblia, há um peso gigantesco aí, e por vezes esse peso ele não só é negativo, como desafiador. Negativo pelo uso, né, malfadado desse livro para propósitos destrutivos, belicosos, enfim, né, materialistas, políticos. Mas tem também um pouco esse peso, porque a Bíblia é esse livro imenso, esse livro que praticamente todo leitor já tentou ler, e por mais que tenha passado do Gênesis, quando chega na primeira genealogia, você fecha o livro. Né? A primeira genealogia já é aquele momento assim, mas o que está acontecendo aqui, né? E a Bíblia é esse livro muito errático para muitos leitores, né? Por outro lado, e o Serpentes e Serafins também faz muito um pleito nesse sentido, de reconhecer a importância desse livro e informar a sensibilidade, né? Para nós que somos leitores, nós temos bibliotecas à nossa disposição. Para muitos leitores inseridos em contextos religiosos, a Bíblia é a única experiência de leitura que muitas pessoas irá ter, talvez, na vida. Né? E é na Bíblia que muitas pessoas vão encontrar histórias de paixão, histórias de desejo, histórias de descoberta, histórias de queda, histórias de redenção, histórias de esperança. E é inegável, né, o quanto esse livro ele também tem um aspecto positivo para muitas pessoas. Então, o Serpentes e Serafins ele não ignora, né, todas as discussões que chegam até o século XXI a respeito de tudo que aconteceu com esse livro, a história atroz da recepção desse livro. Mas, ao mesmo tempo, ele também paga, né, esse reconhecimento de que não há arte literária sem referências à Bíblia, não há arte pictórica sem referências à Bíblia. O cinema está aí com vários filmes, né, que reinterpretam essas figuras, que são figuras muito pictóricas, né? Se você já entrou numa igreja, por exemplo, eu insisto, indiferente de fé ou de questões, né? Se você já entrou numa igreja, é impossível não se encantar com os vitrais, em que esses seres de luz e sombras, né, com as suas asas iluminadas ou sombrias, abraçam ou afugentam os visitantes, né? E tudo isso é imaginário bíblico. Então é um livro também que eu quero acreditar que os religiosos podem encontrar muitos debates interessantes, mas é um livro, sobretudo, para pessoas como tu, viu, Luiz? Olha, eu até então não tinha essa experiência de Bíblia, de leitura, e que a partir, né, de Serpentes e Serafins pode ser apresentada. Enfim, essas histórias tão fascinantes, né? Sim, verdade. Muito bom. Muito bom. Bom, por falar em referências, a gente quer comentar sobre algumas das referências. Impossível falar sobre todas as referências desse livro, porque esse livro é um livro de referência, gente, muitas. Bom, vão desde a Bíblia, literatura clássica, próprio Milton, né, Luiz? Essa revelação de Milton eu tinha feito para a Luísa aqui em um episódio do podcast mais bombástico de todos, que ela não sabia. Aí a hora que apareceu no livro, Luísa, você viu? Bom, até a história da evolução das espécies, passando por Darwin, sem falar, é claro, de alquimia e magia. Como foi toda essa mistura no livro? Como foi misturar tudo isso no livro e fazer com que fizesse sentido? Eu acho que foi um exercício. Vai ao encontro do que eu mencionei anteriormente, viu, Thaís, de subverter essas leituras diversas. Então, assim, sim. Tradicionalmente, o anjo ele é uma figura muito boa e perfeita, da luz, né, ou do bem, ou então ele é uma figura de autoridade, né, que defende um pouco esse poderio exacerbado do céu. Como subverter isso?
o Barachiel, né, que é o nosso... Ó, temos perguntas aqui sobre quem é Milton. Já vamos responder, Rafael. É um conhecido nosso, né? Um conhecido a partir da sua grande produção literária. E a minha primeira ideia com Barachiel foi: vamos fazer com que esse anjo ele seja primeiro, né, um sujeito apaixonado pela materialidade da existência física, seja apaixonado, né, pela possibilidade de nós experienciarmos através dos sentidos tudo aquilo que apenas o corpo e tão somente o corpo propiciam. Sem cair, né, nos tradicionais fascínios do corpo que incorrem, né, nos tradicionais pontos de pecado ou de queda, enfim. Né? A partir dessa revelação e dessa compreensão do corpo, o Barachiel vai desenvolver um apreço pela poesia e pela literatura. Então esse foi o primeiro ponto de inferência, né? Sim. É um anjo que vai incentivar as histórias e vai ser apaixonado por histórias e vai entender que são as histórias que justamente nos transformam em seres sencientes, pensantes, né? Por outro lado, é como pegar o demônio, que ou é uma figura diabólica tradicional, amedrontadora, ou então o revolucionário, né? O Satã do Milton, do lado do Paraíso Perdido. Começamos já a responder aqui o Rafael. A figura lá satânica, né, do Paraíso Perdido do Milton, ele acaba virando um herói para os românticos, porque ele é o herói rebelde, ele é o herói da Revolução. Não é à toa que a Revolução Francesa vai voltar ao Paraíso Perdido e vai dizer o seguinte, né, nós, heróis da Revolução, queremos acabar com o poderio dos reis, nós somos heróis luciferianos, somos heróis satânicos. Né? E o Blake é um que vai recuperar o Satã do Milton nessa chave revolucionária. De que modo não fazer isso? E foi um momento em que eu me dei conta que seria muito interessante pensar nesse Satã como um demônio desinteressado dessas questões teológicas envolvendo o bem e o mal, e profundamente interessado num outro tipo de narrativa que não a literária, mas a científica. E é daí que veio esse estalo, né, Thaís, de pensar um Samael que olha para uma figura como Darwin, mas não apenas ele, né, vários outros cientistas Sim. que são ali citados, olhar para esses homens e mulheres de ciência e pensar que ali também havia um tipo de desenvolvimento espiritual. Né? Que justamente quando você olha para o mundo físico, né, e para tudo o que esse mundo físico comporta, talvez ali, encerrado na carne e na experiência de materialidade, você teria uma compreensão do divino. E o Samael traz, né, para o Alex esse outro lado da moeda. Né? Você pode contar a nossa experiência nesse planeta a partir de um livro sagrado e religioso, ou você pode contar essa experiência a partir de uma experiência científica material, né, de colocar o pé na estrada. O Samael é esse sujeito com mochila nas costas, né? É um livro inteiro de viagem, é um livro, né, eu quero muito falar com você sobre isso. Ele é um livro que começa aqui, vai para lá, ele é um on the road, né? A editora sabiamente intitulou ele de um roadmance, porque é um livro em que os personagens estão viajando e o sentido dessa viagem é essa busca, né? E a relação, viu, Thaís, de alquimia aí é porque eu vejo alquimia e magia como uma espiritualidade muito pessoal, né? Eu acho que cada um de nós tem essa oportunidade de desenvolver com o passar do tempo, a partir das suas referências, uma espiritualidade muito própria, que alguns vão associar a símbolos tradicionais, o Deus cristão, né, ou o Jesus cristão, ou, enfim, tantas outras, né, compreensões de realidade, de cultura, a religião clássica, ou os deuses clássicos, né, ou religiões de matriz africana, ou religiões de matriz, né, indígena, enfim, né, religiões associadas à terra. Todos esses caminhos possíveis, eles são narrativas de espiritualidade. E para mim, magia é a união desses dois grandes escopos de literatura de um lado e ciência do outro. Eu acho que a magia e o nascimento da alquimia colado na química, né, ou o nascimento da química Sim. colado na alquimia, é justamente a comprovação disso. Né? A ciência nasce de uma inquietação espiritual religiosa. E não é à toa que nasce de uma busca também de compreensão da realidade material, não dissociado do que seria a energia espiritual. E é por isso que nesse momento tão especial lá de Serpentes e Serafins, o Samael vai conduzir o Alex por esse lugar de sonho, que é a Quinta da Regaleira, na cidade de Sintra, em Portugal.
que é um lugar real, é um lugar que existe. Joguem aí, né, no Google, as fotos são incríveis, é um lugar inteiro, queridas, pensado para a vivência de revelações espirituais. Né? É um lugar inteiro cuja arquitetura vai te convidar a vivenciar revelações, a vivenciar visões, compreensões modificadas da realidade. E é nesse lugar que o Alex vai conhecer esse casal de alquimistas, né? Uhum. Que justamente por ser um casal, também vai trazer essa outra dimensão do livro, né? Que a religião e a ciência são muito narrativas que, por N razões, né, no decorrer da história, são produzidas em sistemas patriarcais. E o livro, ao trazer esse casal de alquimistas, né, em que nós temos o alquimista mais assistente da alquimista, né, do que qualquer outra coisa, e ao trazer a personagem da Joana, está nos convidando também a pensar em outras sensibilidades que são tão importantes, né, para o nosso enriquecimento espiritual, existencial, enfim. Nossa. Eu fico ouvindo ele falar aqui, ó. Eu até esqueço que eu tenho que entrevistar. Deixa ele falar. Mas muito incrível mesmo, porque você, né, trouxe aí mais ou menos, resumidamente, né, como que é toda essa experiência do livro e essas passagens que vai, né, mas realmente o demônio mais ligado à evolução, né, natural do mundo, assim, foi uma das surpresas maiores do livro para mim, porque a gente vai, depois do Barachiel, né, vem com uma referência, né, e enfim, eu muito achei que ele iria contar os mesmos acontecimentos sobre uma outra visão, né, mas quando vem da parte científica, eu fiquei, cara, isso, tipo, explode a mente, assim, né? Porque a gente tende muito a separar, né? Ciência de religião, e aí nesse livro não, meio que coloca uma visão única, assim, né? E o livro é cheio de surpresas, né? Eu não sei você, Luiz, mas quando eu tava lendo, assim, eu fui esperando uma coisa. Não era o que eu esperava, mas era muito melhor do que eu esperava. Eu não imaginava que eu ia encontrar tudo que eu encontrei no livro. É aquilo que você falou, a sinopse, ela não entrega nada. Ela fala sobre tudo que o livro vai falar, mas ela não entrega nada. E assim, surpresa atrás de surpresa. Foi um livro que eu não conseguia parar de ler mais uma vez, apesar de ter muita referência. Normalmente, livros com referência, a gente demora mais, porque a gente vai assimilando, mas eu não conseguia parar de ler, porque eram muitas revelações. Os personagens totalmente cativantes. Essa parte dos alquimistas maravilhosa. Eu dei risadas. Muito bons eles. E, enfim, o final totalmente surpreendente. É uma delícia, gente. Leiam. Eu fico sem palavras. Eu vi uns palavrão aqui que é melhor não falar. A sinopse, né, Thaís, promete o apocalipse, né? Promete levar os personagens e os leitores a um juízo final. E sem dar spoiler, é isso que tem lá no final, né? Nós vamos de fato vivenciar esse apocalipse, né? Muito, muito particular, né? Eu tava, na próxima pergunta, eu tava justamente aí pensando aí a questão do juízo final, né? Enfim, o livro traz aí várias reflexões, né, sobre fé, religião, as atitudes dos homens, né, enquanto sociedade também, né, nessa evolução do mundo, e ao mesmo tempo também reflete sobre como essas criaturas divinas, né, aprenderam ou podem aprender conosco, principalmente através da arte, né, do que a gente produz. Enquanto objetos artísticos, né? E aí a gente queria saber de onde vieram todos esses questionamentos. Enfim, a gente já está entendendo de onde está vindo, né? Mas, enfim, de onde vieram e qual foi o intuito, assim, ao colocá-los no seu livro e também com esse pensamento do juízo final, principalmente. Que esse caráter apoteótico. Eu sou apaixonado por teatro, né, Luiz? Todos nós somos, né? Quando a gente vê uma série de TV, cinema e tal, são pessoas fingindo ser o que elas não são, para convencer uma audiência, né, de uma história que a gente vibra, a gente se emociona, a gente se irrita. E eu lembro, isso vai parar na epígrafe do livro, né? O livro abre com 3 epígrafes. Eu lembro quando eu era muito, muito jovem ainda. E num dos encontros lá, né, da igreja dos meus pais, foi lido a primeira carta de Coríntios, né, que é uma citação muito curiosa de São Paulo, que é a seguinte: nós nos tornamos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens.
São Paulo, por si só, é uma figura muito curiosa, né? Porque São Paulo tem uma educação clássica, né? Ele foi educado lendo todos os textos trágicos e os textos poéticos gregos. Dentro da academia, por exemplo, tem vários estudiosos que vão encontrar referências a Eurípides, né? Que é um poeta trágico pagão, nas cartas de São Paulo, na Bíblia. Olha que interessante isso, né? E esse versículo, Luiz, ele é perfeito, porque ele dá conta de todo esse fascínio de Paulo e também do contexto romano, né, no qual ele estava inserido, que é um contexto de teatro, é um contexto de espetáculo, né? Claro que lá, além do teatro tradicional, nós tínhamos também o teatro, lembrando, como espetáculo atroz de lutas de gladiadores, execução de inimigos capturados e outras coisas, né? Mas eu fiquei muito inquieto com isso, né? Porque eu disse assim, como assim nós somos um espetáculo teatral para anjos e para homens, né? E aí eu lembro da minha mãe, né? Muito teológica, assim, me explicando, não, é importante tudo que a gente faz na vida, meu filho, porque Deus está cuidando da gente, está olhando, e os anjos também. E aí eu tive esse momento de imaginação infantil, né? Ou juvenil, de imaginar o céu parado, olhando para baixo e olhando para nós. E me dando conta do quanto nós talvez sejamos um espetáculo em termos, né, de enredo e viradas de trama e cliffhangers muito mais interessantes do que pode acontecer no paraíso, né? E anos depois eu fui ler os clássicos, né, a Ilíada e a Odisseia, e para minha surpresa, a Ilíada e a Odisseia apresentam a mesma coisa. O Olimpo, que é onde vivem os deuses olímpicos, né, Zeus, Hera, Apolo, enfim, todos eles estão ali numa eterna festa, olhando para baixo sempre, para saber o que vai acontecer. Uhum. Então existe alguma coisa em nós, nos nossos dramas humanos e muito limitados, né, que pelo visto fascinam, pelo menos em termos ficcionais, essas imaginações divinas. E esse é um dos motes para Serpentes e Serafins, né? É pensar menos, é que nós estamos fadados a olhar sempre para cima e a pensar em Deus, né, e nos seus anjos. Mas imaginar o oposto, né? Que esses anjos e Deus, esteja ele onde estiver, ou os deuses, né? Que todos eles estão aqui olhando para baixo, né? Apaixonados pelo que nós fazemos com a nossa vida. Nós temos um curto período de tempo aqui, 70 anos, se tivermos sorte, 80 anos, né? E aquilo que nós fazemos é muito precioso. Em cada dia de aula, né, Thaís? Ou de desafios profissionais, ou de leituras, enfim, né? E é um livro que também produz essa reflexão, né? Uhum. Que leva ao final, né? Talvez nós precisemos parar um pouco de olhar para cima, né? Muitos líderes religiosos continuam convencendo muitas pessoas de que nós devemos ficar olhando para cima e escutando as vozes terrenas. E esse livro é um convite a gente reelaborar esse exercício, reconhecer a importância do divino, seja ele o que for, mas começar a olhar para baixo também, e para quem nós somos, e para aquilo que nós precisamos fazer para mudar esse lugar em que nós vivemos. Né? Sim. Nossa, bonito isso. Né? Muito bom. Eu sou meio suspeito para falar, né? Porque é um livro de 300 e tantas páginas, com muitas referências. E eu te digo, Thaís, que a versão anterior era um pouco maior, né? Esse aqui já é um livro, assim, muitos cortes, aquela edição magistral da Dark Side, né? Que reconhece, olha, aqui eu acho que pode revisar uma parte, pode retirar outra, enfim, né? Não, eu leria um de 1000 páginas, tranquilamente, com essa história aqui, fácil. As notas de rodapé, tudo. Mas isso sobre o espetáculo, isso é muito doido, né? Porque já de outras referências literárias, como eu disse, eu sou uma pessoa que pecou nessa parte que não tenho, né? O contato com o texto original da Bíblia, mas de outras leituras, assim, que falam muito sobre essas experiências, né, da Bíblia, assim, de personagens, né? E ali o próprio eu sempre vou chamar ele de Baraquiel, porque eu achava que era Baraquiel. Mas... Tá bom. Pode ser Baraquiel, Luiz. Pode ser Baraquiel, não tem problema. Mas como ele traz experiência de algum dessas grandes personalidades que estão na Bíblia, e como realmente muitos eram, tipo, experimentos, assim, né? De Deus, ou sei lá quem, assim, e aí fazem experimentos, né, e o que vai fazer depois, ou, tipo, e se tirar tudo, né, o que foi a aposta, né,
Deus e o diabo, supostamente, né? E aí, o que ele vai fazer se continuar tirando tudo dele, né? E aí é muito louco, assim, né? Porque aí também faz questionar, né? Que tipo de divindade é essa que faz das nossas vidas uma aposta, né? Mas, enfim, muitas e nisso eu tô sendo... O Serpentes e Serafins faz umas brincadeiras, né? De o que é verdade ou não, né? O Emmanuel Elians, por exemplo, eu já recebi vários feedbacks, assim, de leitores. Olha, eu tô pesquisando Emmanuel Elians e eu não tô encontrando. Afinal, ele existe ou não existe? E não, Emmanuel Elians é um personagem ficcional, né, criado especialmente para Serpentes e Serafins. Era a próxima pergunta. Era a próxima pergunta. Eu li, e aí eu imaginei todas essas artes. Ó, eu vou contar, olha a experiência. Eu imaginei tudo. E aí eu pensei, eu não vou pesquisar se existe ou se não existe, porque agora na minha cabeça elas existem. Existem, e aí exato. Eu descobri que não existem. Exatamente. Não, na minha cabeça também existe, viu, Luísa? Tudo isso. Tá, então tá tudo certo. Eu tenho o catálogo, viu, Luísa? Eu tenho um extra da edição completa de 1000 páginas que a Thaís acabou de me desafiar aqui a entregar. Eu quero. Vai ter a lista completa, vai ter o catálogo completo das obras de Emmanuel Elians. Olha só. Nossa, eu fiquei apaixonada pelas obras, assim, nossa, muito louco, muito incrível. Muito, muito mesmo. Então, a nossa pergunta era sobre a arte sacra, que é a profissão do nosso protagonista, né? Com o livro. Por que essa escolha? Por que arte sacra? Porque a gente já está falando, né? E porque, se você puder comentar um pouquinho mais sobre a importância do bendito do Emmanuel Elians, que a gente queria que existisse, né? Para o livro, o desenvolvimento do personagem, tudo mais. Por que você escolheu um artista sacro para ser esse... É ele que faz as coisas começarem a acontecer, né? Tudo sai a partir das obras dele. A princípio, como nós vivemos, especialmente pessoas que trabalham com literatura e trabalham na universidade, a universidade tem um pouco uma rixa um tanto inexplicável, né? E um pouco desabonadora, assim, com a própria ideia de religião, assim, né? Muitas vezes há uma série de debates, né, a respeito da realidade histórica dos textos bíblicos, enfim, debates que eu não acho que eles venham ao caso enquanto uma tentativa de desacreditar esses textos, né? São diferentes narrativas para diferentes propósitos, né? Mas pensando que nós vivemos uma sociedade mais laica do que religiosa, essa frase ela pode ser completamente desconfigurada ultimamente, né? Se a gente pensar no nosso cenário político, tá? Mas vamos acreditar na frase, né? Pensando que vivemos numa sociedade laica. O Alex, ele, de saída, ele configurava assim, um tipo de personagem cético, né? Não, é um cara que leu tudo de história, leu tudo de filosofia, leu Nietzsche, né? É aquele desafio para toda a mente espiritual, assim, como sobreviver, né, na fé depois de ler Nietzsche. Eu acho que Nietzsche tem uma fé que é muito poderosa ali com o dionisíaco, enfim. Mas de saída, o Alex de Utrecht era esse sujeito cético com respeito à religião, até porque ele traz traumas, né? Ele teve uma educação religiosa em função do tio, que o criou, que era uma figura muito rígida, muito autoritária. Então ele traz, de um lado, uma existência, né, que se coaduna praticamente com uma descrença, né? Cara, eu não acredito em Deus, eu não acredito nos sistemas religiosos vigentes, e eu achei importante ressaltar isso no início do livro, porque ele vai ao encontro de boa parte da nossa sensibilidade. Por outro lado, nós somos o que somos, né? E mesmo que a gente consiga escapar da narrativa religiosa, a narrativa religiosa ela está dentro de nós. Né? Tem uma frase maravilhosa da Annie Rice, né? Tudo isso que a gente está falando são grandes problemas para ela, né? A Annie Rice diz o seguinte: você pode até escapar do contexto religioso e do espaço da igreja, mas você nunca deixa de viver no teatro mental da religião, né? Porque depois que você aprende noções contaminadas do bem e do mal, né? O Blake diz que todos nós, né, quando comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali foi a nossa queda, num aspecto simbólico, né? Porque no momento em que nos ensinam esses conceitos, isso é certo, isso é errado, você começa automaticamente a viver numa paisagem mental em que você vai abraçar o que é parecido, né, com você, e você vai afugentar aquilo que é diferente.
E daí tem origem uma série, né, de divisões sociais, de condenações morais, enfim, né, que o Blake vai associar a essa ideia do Jardim do Éden e tal. Voltando aqui para a nossa discussão, o livro tinha por objetivo assim, pegar todo esse emaranhado e levar para uma outra dimensão. Então eu pego esse personagem que é ateu, ou que tem uma relação muito cética, para não dizer amarga, com a religião, e dou a ele a oportunidade de revisar esses conceitos. E de que modo isso acontece? É óbvio que ele vai trabalhar com alguma coisa relacionada. Então, assim, não, eu não acredito mais em Deus, nem nessas narrativas, que são só histórias. Isso aí não aconteceu, né? Mas, por outro lado, eu vou dedicar minha vida, pensa Alex, a colecionar e a comercializar obras de arte de temática sacra. Né? Que é uma forma maravilhosa da gente tratar da Bíblia sem acreditar na Bíblia. Sim. Que é como eu coloco, né, muitos acadêmicos que têm um viés assim, muito laico, mas que não impedem de estudar a Bíblia. Tem todo um filão assim, de crítica acadêmica que vai estudar a Bíblia a sério, como documento histórico, enfim, né? Que eu acho que é uma forma de lidar com isso, né? De um lado com um embate intelectivo e do outro lado com uma homenagem, e é o que o Alex vai fazer. E esse personagem fictício, né, o Emmanuel Elians, é a forma de exemplificar tudo isso. Né? Porque o Elians, para retomar o personagem que a Luísa menciona, que esse não é ficção, né? O Elians vai fazer uma obra, uma pequena estatueta, em homenagem a Jó. E é esse personagem muito enigmático no meio da Bíblia. Coitado, né? Na versão católica, né? Ele vem logo depois, né, do livro de Salmos, ali tá nesses antes ou depois, né? Ele está nesses livros sapienciais e é uma peça trágica, é uma obra de teatro, porque é um poema de pessoas conversando. E é um poema, Luiz, sobre um homem bom sofrendo, que vai de encontro a todas as lógicas religiosas. Inclusive, se a gente pensar no contexto clássico, a tragédia é sobre isso. O Édipo Rei, por exemplo, está se perguntando isso. Cara, o que eu fiz para que a minha cidade sofresse essas pragas, né? E lá está Jó, que é um homem justo, honesto, bom, de repente sendo massacrado, os filhos morrem, os bens são destruídos, ele perde a saúde. E o que esse poema revela? Sem que Jó saiba, né? Nós sabemos porque nós somos leitores do poema, Jó não sabe. Jó sofre isso sem saber. E ele se pergunta, meu Deus, por que isso? Nós que somos leitores, a gente tem acesso ao que está acontecendo no céu. E no céu nós ficamos sabendo, o poema abre com essa cena, né? Que a corte celeste está reunida. Chega Satã, o opositor. Deus pergunta, né, a Satã o que tu estavas fazendo, né? Onde tu estavas? O que já é um diálogo assim muito doméstico, né? É meio o parente assim que foi dar uma volta, né? O filho, a mãe. Então, onde é que tu estava, né? Deus pergunta para Satã, onde é que tu estava? E Satã responde: eu estava percorrendo o mundo. Eu estava conhecendo o mundo. Daí vem um pouco esse gatilho de um Samael viajante, né? Mas assim, não, eu estava passeando e encontrei um sujeito chamado Jó, que é um sujeito muito bom, né? Mas é óbvio, tu abençoou a vida dele, então é claro que ele vai ser bom. Eu queria ver, diz Satã, né? Eu queria ver se ele não tivesse todas essas bênçãos, se ele continuaria sendo uma pessoa boa. E aí tem início esse diálogo estarrecedor em que Deus paga para ver. Deus aceita a aposta e diz assim, bom, então, não, é um bom ponto esse que tu tem, Satã. Então vai lá, faz o mal e vamos ver se ele continua bom ou não. Enfim, esse é um poema que existe, né? Aqueles que têm o seu exemplar da avó, né? Ou da mãe, enfim, em casa, ou do pai, né? Leia só as primeiras 2 páginas do livro de Jó e tem essa cena monumental lá. E o Elians faz, no enredo de Serpentes e Serafins, essa estatueta, que é a estatueta de Jó, que é esse Jó aguerrido, sofrendo todas essas coisas e resistindo. Né? É um Jó lutador, né? É um Jó dizendo... tem quase um Rei Lear, assim, na tempestade, né? Que também é uma remissão à Bíblia, né? É um Jó que, em meio à tempestade, sofrendo tudo que sofre, diz, eu resisto. Eu não sei porque eu sofro todas essas coisas. Em vários momentos eu preferiria morrer, ou melhor, nem ter nascido, fala também do poema, mas eu resisto. E é uma imagem de força humana, frágeis como somos, né? É uma imagem tão forte.
É uma imagem tão emocionante, né? Isso sempre me deixa muito sensibilizado. E essa estatueta é um dos motes do livro Serpentes e Serafins, porque o Alex está indo a Berlim, porque uma coleção lá, né? Uma coleção vai ser posta à venda, e há essa misteriosa 13ª estátua, né? Uma coleção de 12 profetas, tem 13. E lá começa, enfim, né? O desenvolvimento desse enredo, né? Do que significa a figura de Jó para ele e para os outros personagens. Sensacional. E essa paixão, né, dele, dessa obsessão pelo, né, quase uma obsessão pelo Emanuel Elias, é muito, muito interessante, né? Como nós temos as nossas obsessões, né? Assim, quando a gente tem os nossos autores, a gente, né, tudo que sai do autor, a gente, né, tô tentando dar uma olhada aqui nas bibliotecas de vocês. Aqui atrás eu tenho os meus Alan Moore, tá? Então a gente tem as nossas prateleiras. Tem Alan Moore ali também, tá escondidinho, mas tá ali. Tem Alan Moore. Tem Alan Moore também, tem. Tem uma coleção ali, toda a prateleira. Todos nós temos as nossas obsessões, e o Alex é a obsessão dele, que é colecionar as obras do Ilias. Interessante. E outra coisa que é bem interessante é sobre o período, né? O período exato que está inserido o livro, né? Período histórico. Bom, a gente sabe que é um livro contemporâneo, né? Mas ele está ali inserido uma data emblemática, acho que para todos nós que passamos ou nascemos, ou enfim, passamos aí pelo início do século XXI, que é o ataque, logo após o ataque às Torres Gêmeas, né? Então eu queria saber por que da escolha desse período, se teve, né, algum motivo especial, assim, né? Porque é um acontecimento que realmente acho que abalou a estrutura de todo mundo, né? Eu acho que os livros, eles precisam, no caso de romances contemporâneos, é sempre um desafio, né? Porque em algum momento eu confesso a vocês que eu fiquei na dúvida se esse romance ele não deveria ser ultra contemporâneo, e ao invés de tratar do pós-11 de setembro, ele não deveria tratar do período de pandemia. Pós-Covid. E eu pensei, até porque é um romance de aeroporto também, então eu pensei, cara, de repente... Mas o projeto original permaneceu, que é o 11 de setembro, e por uma razão muito específica do enredo, viu, Luiz, que é o seguinte: se é um romance a respeito de questões espirituais e questões que têm a ver com onde está Deus, quase sempre depois de eventos muito impactantes, né, essa pergunta ela ressoa, né? Eu lembro de uma manchete logo depois do 11 de setembro que na missa seguinte, ou nas reuniões religiosas seguintes, as igrejas, templos, sinagogas estavam lotadas, né? Porque é um tipo de evento histórico que produz gatilhos, né? Será que esse é o prometido Apocalipse? Será que o fim do mundo, né? Que há tanto tempo os profetas bíblicos, pagãos, enfim, cristãos ou não, né? Têm profetizado, não chega agora. E acima de tudo, né? Num evento como aquele, em que 2 torres estão sendo destruídas e matando milhares de pessoas. E quando nós descobrimos que os sujeitos que produziram aquele evento produziram com discursos religiosos, né, é uma exemplificação perfeita, né? Embora trágica, mas é uma exemplificação perfeita, né, de tudo aquilo que a religião também produz. Porque... eu insisto, ele é um romance que comunica uma admiração muito grande pela narrativa bíblica, mas ele não deixa de tratar de todas as outras coisas relacionadas a esse registro textual, né? E trazer um 11 de setembro era uma frase que o próprio Alex diz, né? Como que a gente pode sequer conceber a existência de um Deus minimamente preocupado com tantas coisas ruins acontecendo no planeta e com homens colocando, né, coletes-bomba para destruir pessoas em mercados públicos, ou então jogando aviões contra torres. Né? Eu acho que todo o ponto assim, né, argumentativo já estava feito para também trazer para os leitores um pouco da lembrança e da reminiscência desse evento, né, que foi um evento muito, muito marcante até hoje. Né? Há pouco tempo estreou um documentário, enfim, eu acho que é Netflix, né, mas um documentário a respeito, né, das Torres Gêmeas, e é um assunto que continua dando pano para manga, né, especialmente em debates religiosos e políticos contemporâneos. Eu amo essas pausas, o Enéas fala, a gente fica... faz sentido. Pois nós estamos aqui...
Sim. Aí Não, a gente vai lembrando. a minha reflexão foi com o final. Aí o Rafa tá com medo, quis fugir da live, com medo de spoiler. A gente não vai dar spoiler. Não vai dar não. spoiler. Não daremos mas spoiler. A reflexão fez muito sentido com o final. Vocês ouvintes vão ficar curiosos e vão ler. E aí depois vocês ouçam novamente a live. Isso. Exato, aí vocês vão entender do que a gente está falando. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os personagens, então. A gente tem ali 4 personagens principais, que são o Alex, que é essa figura cética que estuda arte sacra, que é escolhido por essas 2 figuras que são o anjo, o Baraxiel e o Samael, para uma missão, né? Ele tem uma missão muito específica. E a Joana também, né? Que aí a mulher que ele conhece, enfim, eles têm essa paixão. E assim, como que foi desenvolver esses personagens? O que você pensou na hora de criar eles? Você já falou um pouco sobre o anjo, sobre o demônio, sobre o Alex. A Joana é uma pessoa que a gente quer saber mais sobre ela também. E como que você fez essa pesquisa a respeito de anjos? A gente sempre fica curiosa para saber mais sobre como que você chegou a... Vou escrever um anjo, vou escrever um demônio. Como seria um anjo? Como seria um demônio? De onde saiu isso? Começando com eles, eu acho que teve o filme do Wim Wenders, né, num primeiro momento. O Asas do Desejo, e depois a continuação, o Tão Longe, Tão Perto. Para aqueles que gostam, né, de U2, o U2 tá na trilha sonora do segundo filme. O Stay, Farewell is So Close é uma música que eles compuseram para o filme do Wim Wenders. E esse filme é muito fascinante, né, porque ele tem uma escolha de paleta de configuração de imagem interessante, que é a seguinte: ele é dividido entre o mundo dos anjos e o mundo dos mortais. O mundo dos anjos é monocromático, é PB. A paleta é linda, é muito bonito, né? É aquele preto e branco, assim, do antigo cinema. Ao passo que o mundo dos mortais é colorido. E é uma história de queda, né? O protagonista lá do Asas do Desejo, ele se apaixona por uma trapezista, por uma artista de circo, e ele decide cair, para que ele possa, né, ficar com ela, se entregar a esse amor, enfim, né? E o filme é muito interessante, porque entre o momento da queda e o momento que ele consegue encontrar ela, é um momento de vários aprendizados, né? Porque ele cai e a primeira coisa que ele se dá conta é ele não tem um centavo no bolso. E para ele, que era um ser etéreo, que observava as coisas de cima, ele se dá conta, mas então é por isso que eles se preocupam tanto com dinheiro, porque não dá para viver sem que você tenha o mínimo de moedas para pagar uma refeição. E é um filme lírico, é um filme poético, é um filme muito especial, muito atmosférico. E foi talvez o primeiro momento, viu, Thaís, em que eu comecei a pensar nas possibilidades, né, quando eu vi esse filme ainda no final da década de 90, pensar nas possibilidades de trabalhar com essas figuras como metáforas, né? E depois eu encontro várias outras influências. Tem o Lucifer do Sandman, né, que é uma figura muito assombrosa, que também decide pedir demissão lá do inferno. Há o próprio demônio do William Blake, que faz parte da minha pesquisa com a obra do Blake na universidade. Entre vários outros personagens literários que vão aparecendo, né? Na obra da Anne Rice vai escrever 2 romances. É uma série que ela tentou fazer, né, na época de retorno ao catolicismo, chamado o Angel Time, que é o Tempo dos Anjos, e que ela também vai criar esses anjos, assim, que são muito interessantes em contato com a vida mortal. E todas essas são influências, né? São influências de como criar essas figuras que podem ser reconhecíveis para o leitor, mas ao mesmo tempo podem levar para outros lugares também, né? Então, teve um momento de pesquisa de listar os anjos na literatura, os anjos nos quadrinhos, os anjos no cinema, os anjos nos clipes de música, né? A música, o Losing My Religion, por exemplo, que tem belas imagens. Então, essa é uma canção maravilhosa. Losing My Religion está na trilha sonora de Serpentes e Serafins. Tem toda uma tradição de clipes musicais com essas figuras angélicas, né? Então, os anjos estão aí, eles são figuras reconhecíveis, né? A gente, mesmo que a gente não tenha relações religiosas específicas, nós reconhecemos esses personagens. E, em contraposição, o Alex e a Joana, para mim, são bons desafios, porque eu estou muito acostumado a trabalhar com personagens fantásticos, anjos, por exemplo,
ou Criaturas Sobrenaturais, o Zolfieri lá do Partenon Místico, que é um imortal, né? Que fez um pacto satânico para viver para sempre. Ou eu estou acostumado a trabalhar com personagens de outros tempos, né? Todo o meu trabalho lá com Brasiliana é século XIX. Sim. E é um trabalho que continua. Daqui a pouco tem mais um livro de Brasiliana Steampunk. Olha aí, ó. Teremos novidades em breve. Vocês serão as primeiras a saber, tá, meninas? Como um dos editores da Dark Side diz, né, o Brasiliano Steampunk é um mundo em que eu vou poder criar histórias para sempre, de fato é. É um convite, né, para a gente viver com essa família, né, Luísa? Sim, poder se mudar para o Pântano do Guaíba e ficar com eles lá para sempre. Meu sonho. Era meu sonho. Olha aí, ó. Olha aí. Mas eu pensei, cara, mas eu quero sair também um pouco desse lugar, aí entra o escritor se desafiando, né? E eu queria trabalhar um pouco com temas contemporâneos. E o Alex, que é um sujeito muito São Paulo, ele mora em São Paulo, o romance começa em São Paulo. E a Joana, ele vai encontrar em Berlim. A Joana é a viúva. Hã? O cowboy. Isso, cowboy. Exatamente, Luiz. Exatamente. Maravilhoso, Luiz. Boa lembrança, cowboy. E ele vai encontrar essa viúva em Berlim, porque é isso, né? Um grande colecionador das obras do Williams faleceu, e ele recebeu essa notificação que a viúva colocou as peças à venda. E ele vai até Berlim, porque ele quer negociar essas peças como colecionador e tal. Chegando lá, ele é surpreendido, né, pelo fato da Joana ser brasileira, né? Ela é uma carioca, que casou com um alemão e foi morar, enfim, em Berlim. E de saída, os dois têm esse embate, né? Ela não... Primeiro, ele acha que ela é uma viúva que está simplesmente vendendo as peças preciosas do esposo. Não é o caso. Há uma razão para ela estar negociando essas peças. E ela olha para o Alex e acha que ele também é meio problemático, porque ele faz um pequeno escândalo lá quando ele vê, né? No leilão, né? Porque os alemães europeus, né, todos cordatos e muito, muito comportados no leilão, e de repente revelam as peças e ao invés de 12 estatuetas tem 13. E o Alex tem um surto, porque ele diz que tem uma coisa muito errada aqui, né? São 12 profetas, que imagem é essa, 13ª? E eu adoro essa passagem, porque ela é uma passagem um pouco cômica, né? Em que o brasileiro chegando no leilão... Tinha que ser o brasileiro. Produz, assim, um pequeno frisson, o leilão é interrompido, né? A viúva diz, acaba com tudo. Agora eu perdi aqui a negociação, como é que tu explica isso, né? E é muito legal, porque a partir desse diálogo de pessoas um tanto diferentes, né? Em termos de backgrounds culturais e tal... vai pouco a pouco se estabelecendo uma relação de cumplicidade. Né? A Joana traz para esse livro muitas das revelações, né, que os dois anjos estão tentando trazer para o Alex. Né? Ela se esses anjos são comprovações ou reflexões intelectuais de ciência e espiritualidade, Joana é essa criatura inteira de vivência de fé, de vivência de amor, de vivência de caridade, de vivência de aprendizado. E eu, como o romântico que sou, né, adoraria, né, esse foi também um dos motes do livro, né, eu queria contar uma história de amor muito fulminante, uma grande paixão, mas que também fosse diferente, né? O que acontece quando você se apaixona por uma pessoa e a pessoa no dia seguinte diz, olha, o negócio é o seguinte, eu estou em viagem porque eu encontrei esse anjo no avião, ele me deu uma missão e eu estou seguindo viagem para encontrar um outro anjo, né? Mas fica tranquila que eu volto. Então, o livro também tem esse salto de fé, dos dois se apaixonarem um pelo outro, nas suas estranhezas, nos seus pontos de incompreensão. Ela também tem um grande segredo, né? Assim como ele tem. Dos dois se apaixonarem nas suas estranhezas e nos seus segredos e aprenderem a lidar com esses segredos, né? Então, eu falo deles assim muito como seres reais para mim, porque para mim Alex e Joana configuram muitas das coisas que a gente vivencia, né, em inícios de relacionamento, ou então em reflexões muito nossas, ou então na forma como a gente vivencia a morte, né? A Joana vivenciou há alguns meses a perda desse homem que ela gostava muito, que era a família dela, o mundo dela, né?
Mas também é uma vivência de morte que eu acho muito interessante, porque não raro, morte é um tema muito soturno e a gente um pouco denega como um tabu, né? A gente prefere não falar a respeito. E Joana insiste em falar a respeito. E nesse falar a respeito tem um processo de luto, tem um processo de cura, tem um processo de revelação aí dos dois também, né? E tem um capítulo muito ardente, né, e erótico, que até hoje eu fico muito, muito feliz de ter escrito, e eu acho que é um coração pulsante do livro também, né? E fiquei muito, muito contente, né? Eu acho que tem muita sensualidade no Brasiliano Steampunk, né? Porque é 19, tem aqueles personagens fim de século, sociedade secreta, né? Tem muitos perfumes, adereços, né? A Beatriz é uma personagem toda voltada assim, para uma percepção do corpo, o Luizon também. Mas eu queria algo mais terrena e carnal, né? E mais presente. Eu acho que Serpentes e Serafins tem isso. E maduros, né? Eu ficava impressionada lendo, eu falava, gente, que pessoas maduras, né? Porque a gente lê tantos relacionamentos que dá. Gente, não. Pois é. Olha, eu vi então, o anjo me chamou e não sei quem, ela, tá bom. Não, então você tem que fazer isso, e eu assim. Mas eu gosto, viu, Thaís? Eu gosto, porque ela, para usar uma palavra também muito carioca, né? Se ela é carioca, ela é uma pessoa muito safa, tá? Então ela é muito perspicaz. E eu adoro que ela trata essa frase, esse relato, com toda a seriedade, com todo o carinho que ele precisa que alguém abrace aquela narrativa. Mas eu gosto que, indiretamente, ela diz assim, olha, eu acredito em ti, e mesmo que isso seja literal, e de fato um anjo apareceu, ou mesmo que seja uma jornada pessoal, imaginativa tua, tem um momento do livro em que ela deixa uma portinha aberta para que talvez isso seja também, né, loucura da cabeça dele. Uma aventura dele, né? Exato. É uma forma bacana, né? Todas as jornadas são internas, né? Então... Mas é interessante também como ela ajuda, acho que fez bastante sentido quando tu falou mais cedo, né? De como ela traz também... também tem um ponto ali de vista feminino, né? Assim, né? E uma personagem feminina bem forte. Mas como que ela traz, assim... Ajuda o próprio Alex a entender essa jornada dele, né? Ajuda ele a compreender o que eles querem dele, assim, dar essa visão do todo, né? Para ele. É bem interessante o papel dela, né? Mas, enfim, a pergunta que a Thaís também adiantou no começo era se você tem um personagem favorito, se seus leitores têm um personagem favorito e por que é o Samael. É que por aqui isso é unânime, né? Então, isso, pois é. Eu adoro, depois eu vou procurar aqui, eu adoro a passagem, né? Quando ele vai listar as coisas, né, que ele gosta, as coisas que ele aprecia, as coisas que ele não aprecia, um pouco antes deles empreenderem a viagem lá em Sintra, né? Uma das melhores passagens do livro. Eu tô caçando exatamente isso aqui. Depois a gente encontra a página aqui, me deem a página. Que eu acho que exemplifica por que Samael acaba sendo um desses personagens tão queridos. Né? É maravilhoso. Eu não tenho exatamente um favorito, viu, Luiz? Porque eu acho que eles são... Quando a gente escreve... Essa é uma pergunta capciosa que vocês já me fizeram lá sobre Partenon Místico. A gente sempre faz, que é só para eu vou repetir um pouco a resposta, né? Que é assim... Personagens, eles... eu acho que para o escritor, né? Eu acho que para os leitores eles são entidades e depois para o escritor também. Mas no processo da escrita, eles são meio estados de espírito, né? Então eles são personagens que eu gosto de visitar em diferentes estados de espírito. Então por isso para mim é muito difícil apontar o dedo e dizer, fulano é o meu favorito, né? Eu talvez poderia estabelecer um critério, tá? E aí eu não vou falar do Samael. O critério seria assim, o meu favorito, se eu estabelecesse um critério, seria um critério do personagem mais surpreendente para mim. Nesse critério, Joana. Joana, porque embora eles sejam muito surpreendentes, o Barachiel e o Samael, enquanto reinvenções desses estereótipos angelical demoníaco, eles estão falando de registros que a gente reconhece, o registro científico, o encanto, né, desses cientistas quando falam de Darwin, por exemplo, ou o encanto daqueles professores apaixonados que falam da Bíblia como literatura. Agora, Joana me surpreende a cada fala, e os diálogos com Joana vão para lugares que
eu não previa, né? Às vezes o Alex até comenta isso, né? Eu estava pensando numa direção e tu levaste para outra direção, né? Agora, por que ele é o favorito de muitos leitores? Não sei se 100%, eu não conversei com todos os leitores, né? Mas eu tenho uma hipótese, que é a seguinte: a gente vive uma vida tão acorrentada, tão repleta de compromissos, relógios, celulares, mensagens, débitos, boletos, cobranças familiares, afetivas. A nossa vida é um pouco assim, a gente vai caminhando, né, pela vida e serpenteando o caminho das pressões. Nós adoramos personagens livres. Sim. E eu acho que o Samael nos dá isso, né? O Samael traz leveza. Ele vai falar de coisas um tanto complexas, enfim, né? Ele tá inserido nesse livro. Olha, eu vim aqui para ter uma conversa muito importante contigo. Mas ele traz leveza para essa conversa. E eu adoro, na página 183, né? A passagem é a seguinte: Alex o alcançou e tocou o ombro do diabo, fazendo-o parar e voltar-se para ele. Todos nós temos credos e crenças. Quais são os seus? O demônio sorriu seu melhor sorriso, suspirou e começou a falar. Poesia, arte, paixão, amor, sexo, vinho, comida, sol, lua, chuva, flores, música, perfumes, quadros, sinfonias, canções, xadrez, dominó e um bom carteado. Casacos, camisas e gravatas, vestidos, joias e pedras, batom, perfume e lingeries, estátuas, bustos, castiçais e divãs, riachos, mares e quedas d'água, escorpiões, aranhas, águias, cavalos, cães e, claro, gatos e também leopardos. Qualquer felino, na verdade. Dê-me um felino e eu encontro todos os segredos do universo em seus olhos. Inclusive, os meus felinos estão miando aqui. Meu credo... Manuscritos, livros, missivas, diários, papel manchado de tinta, sangue ou vida, bibliotecas, museus, galerias e closets. Eu adoro um bom closet. Cinema, teatros e auditórios com filmes, peças e musicais. E tem também os sorrisos, gemidos, bramidos, sussurros e lágrimas, abismos, fornalhas, mortalhas, sonho de criança, desejo de velho, tesão de adulto, gozo noturno, diurno, profundo, todo e qualquer erotismo, romantismo, obscenidade, com alguma ou outra pornografia, desde que de qualidade. Carros e motocicletas, grandes avenidas movimentadas e becos perigosos. Meu credo, você me pergunta, tudo que faz o coração pulsar, o olho arder, a pele esquentar. E segue a fala de Samael. E eu ele nunca mais parou. Que exemplifica, né? Liberdade. Sim. A liberdade que a gente precisa aprender, né? Eu acho que é um livro sobre coisas que a gente precisa aprender, sobretudo eu, né? Muito incrível. Bom. Essa passagem é incrível. Por isso que ele é o favorito, vocês estão entendendo? Tem como não gostar desse diabo? Não tem como não gostar. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Bom, então vamos... mas eu vou falar que o Barachel me surpreendeu, porque eu comecei a pensar, é claro que eu não vou gostar do anjo, vou gostar só do demônio, mas o Barachel também me surpreendeu, porque eu acho que eu nunca, vi um anjo tão demasiadamente humano, numa literatura, e isso é muito, muito incrível. Ele é cheio de questionamentos, né? Ele se questiona tudo o tempo todo, ele tem dúvidas, ele é muito humano, realmente, é demasiado humano. E isso é muito legal, porque a gente nunca imagina um anjo com dúvidas, a gente acha que ele vai ter todas as respostas. Muito bom. Vocês estão escutando os gatinhos? Os gatinhos acordaram. A gente tá ouvindo eles miando. Então tá. São filhotinhos, então... Ai, meu Deus! Eu acho que a mãe saiu aqui. E eles estão desesperados. Muito bom. Ai, meu Deus, gatos, adoro. E vamos falar sobre as viagens, sobre o cenário, sobre os lugares escolhidos para esse livro, por favor, porque são lugares incríveis e a gente queria saber um pouquinho como que você escolheu, por que esses lugares, por que Alemanha, por que Portugal depois, enfim. Quais foram os critérios? O primeiro critério foi lugares que eu adoro e que eu tive o prazer de conhecer. O livro, acho que reúne praticamente todos os lugares que eu consegui, enfim, viajar e que eu quero ainda voltar, se tiver oportunidade. Começando com um período de doutorado sanduíche em 2011,
eu fiz parte, né, do doutorado na Inglaterra, quando eu estava trabalhando com os livros do Blake, e eu fiz uma rápida excursão a Berlim, que era uma cidade que eu achava muito encantadora, e é uma cidade muito inquietante também, porque se de um lado é uma cidade muito grandiosa, ela é uma cidade que tem sobre ela a sombra, né, da Segunda Guerra Mundial, enfim, do nazismo, do próprio Holocausto, né, uma cidade que tem vários monumentos em homenagem ao Holocausto. Eu lembro que na época eu fiquei muito, muito impactado com isso, porque eu imaginei o que é crescer numa cidade como Berlim, com tantos marcos desse período histórico, que nós aprendemos na escola e no cinema, mas que nós aprendemos à distância, né? A partir de produções ficcionais ou então de livros de história. Enquanto que outra coisa é você crescer ali, né? E ter que explicar para os seus filhos, por exemplo, ou então perguntar para a sua família o que exatamente aconteceu. E eu fico me perguntando como é que pais explicam para os filhos o que aconteceu, né? Quando você coloca famílias inteiras em vagões de trem e manda para os campos. E é uma família, é uma cidade inteira, meninas, de pensar essas coisas, né? E claro, o Wim Wenders, tanto o Oásis do Desejo quanto o Tão Longe, Tão Perto são filmes alemães, se passam em Berlim e tratam, inclusive, dessa temática ali, né? Uma vez que esses anjos perambulam, ora pela Berlim Ocidental, ora pela Berlim Oriental, porque o Oásis do Desejo, ele, se não me engano, ele é de 87 e é um pouco antes da queda do Muro de Berlim. Então era quando a gente tinha também uma cidade dividida pelo muro e dividida por duas visões de mundo, né? Muito contrastantes e muito diferentes. Então, de saída, eu pensei, cara, o primeiro lugar, né, que o Alex vai visitar é Berlim, até como uma homenagem ao filme do Wim Wenders. Mas depois tem esses outros lugares, né, que é Sintra, lá em Portugal, Vicenza, que é um lugar fascinante, especialmente o Teatro Olímpico, que é o cenário final ali do livro, né? Sim. Que é onde nós vamos... Esse eu pesquisei. Onde nós vamos visitar e testemunhar, né, esse apocalipse final. E como eu conheço esses lugares, voltar para eles e ressignificá-los teve um outro peso. E teve uma outra experiência, e eu queria muito ter na hora de escrever o livro, né, essa experiência de já ter passado por esses lugares na hora de criar as cenas. Agora resgatamos os filhotinhos ali. Agora eu vou ficar mais concentrado, Thaís, na minha resposta, porque eles estavam realmente desesperados. Eu acho que eles escutaram o elogio que Samael fez aos felinos. Certeza. Aqui, coloca qualquer felino na minha frente, eu fico como. E é claro, né, que a minha fala não quer dizer que você não possa escrever sobre um lugar que você não visitou. A literatura está cheia de exemplos de belíssimos livros e belíssimas obras que são escritas, né? Sem que os autores tenham visitado esses lugares. O próprio Moore tem essa fala maravilhosa sobre a Louisiana do Monstro do Pântano, né? Que na década de 80 os leitores elogiavam muito, assim, cara, como é viver na Louisiana? E o Moore, com muita sobriedade, disse, olha, eu nunca botei os pés na Louisiana, eu estou aqui em Northampton, no interior da Inglaterra, e tudo que vocês leem nesse quadrinho é fruto de guia turístico e de livros sobre a Louisiana, né? Então não há aqui uma defesa de que você tem que vivenciar os lugares, mas eu queria um pouco essa experiência em primeira mão, né? E acho que isso faz uma certa diferença aí pro livro. E eu também confesso a vocês, já que eu citei o Dan Brown inicialmente, né? Hoje eu não sei qual é a minha leitura do Dan Brown, ele acaba de lançar um novo livro, enfim, em algum momento eu quero lê-lo, mas quando o Anjos e Demônios saiu, e depois o Código da Vinci, que foram grandes fenômenos, assim, né, de vendas, enfim, eu fiquei encantado com aquela possibilidade de você transformar a literatura de suspense, que era o gênero que ele escolheu, em passeio turístico, né? Então a gente passeava por Paris no Código da Vinci, a gente passeava por Roma, lá no Anjos e Demônios, por Florença, no Inferno, e por aí vai. E eu queria também um pouco isso, eu queria também um pouco de passeio turístico, né? Que os leitores de Serpentes e Serafins pudessem colocar a mochila nas costas com esses personagens e visitar esses diferentes lugares. Checando na internet se o lugar existe ou não, tá? Que é o que vocês fizeram. E sim, os lugares existem. Claro, lugares existem. E pra gente ver, assim, porque você começa a imaginar que a gente vai ser esses lugares. Deixa eu ver como é que ele é. Não tem como. É incrível. Eu fiquei com vontade de conhecer Sintra, nem conhecia, e aí agora tá na lista de lugares. Ah, que bom, que bom. Agora, assim,
curiosidade de leitora, tá? Porque o que foi aquela sessão de alquimia com aquele casal? Maravilhoso, assim. E aí a curiosidade de onde vem essas referências, se aquelas personas lá, o casal, eles realmente existiram. E assim, particularmente, acho que essa é uma das partes mais transcendentais, assim, do livro, fora a parte ali da caverna com o Samael, que também eu senti tudo aquilo. Aqueles barulhos, eu ouvi, tá? Aqueles barulhos que bom. Eu tava ouvindo também, fiquei igual o Alex aquela hora, assim, que ele ficou desnorteado. Também fiquei um pouco desnorteada, mas a parte da sessão de alquimia, né, é muito transcendental. Assim, mas é muito interessante também que você traz nessa visão, né, que a alquimia era quando trilhava basicamente ali a junção da magia com a ciência, né? E como hoje em dia a ciência, né, se separou totalmente dessa visão mágica, misteriosa, né? Que é um pouco, viu, Luiz? Boa parte dos livros sobre história da magia, eles vão contar essa narrativa, né? O quanto inicialmente você tinha uma união, né? Sempre quando a gente vai, assim, em história, quando nós estudamos ramificações que vão crescendo com o tempo, se nós fizermos um exercício imaginativo de retorno, essas coisas elas vão voltar no tempo, elas vão formar um núcleo central, né? E boa parte dos livros de magia tratam disso, né? Tratam de um tipo de pesquisa que é, num primeiro momento, realizado a partir de experiências e de objetivos espirituais, e que é a partir desses objetivos, né, que você vai buscar determinadas ideias como transcendência, né? Ou então transformação da matéria, ou então se você está dentro da corrente tradicional do cristianismo, que vai apregoar, né, uma realidade física que vai se transformar numa realidade espiritual intangível, isso seria reproduzível, né, por um viés intelectivo, enfim. Então é uma narrativa muito consolidada. O que é curioso no Serpentes e Serafins é que o casal Carvalho Monteiro não é ficção. O laboratório alquímico existe até hoje. Essa é uma história, tem o Wikipedia. Logo vai ter o Wikipedia também do Emanuel Ilians, mas a gente vai ter que colocar lá, isso é ficção e tal, né? Mas você tem a Wikipedia da Quinta da Regaleira, que é essa casa comprada, né, pelo Carvalho Monteiro, que era uma figura, né, que nasce do Brasil, mas os pais são portugueses, ele vai sim, ser um português, e ele vai comprar essa quinta em Sintra. E como um sujeito que tem, né, uma compreensão mística da existência, ele possivelmente era maçom, né, pertencia a essas correntes mais tradicionais, né, de busca mística. Ele vai olhar para aquele lugar, né, para aquela quinta, para aquela pequena fazenda, e vai dizer o seguinte: e se nós construíssemos um livro de pedra? Se nós construíssemos um tomo de arquitetura e que a própria paisagem fosse um tratado místico, e ele fosse um convite para, ao passear pelos seus lugares, né, nós vivenciarmos determinadas revelações. E aí esse sujeito, Luiz, num projeto que dura 2 décadas, tá? Ele vai construir não só a casa, vai reformar a casa, colocando no frontão uma série de simbologias. O frontão é muito bonito, e ele tem uma série de elementos de animais e criaturas, né, que tem sentido astrológico, enfim, e esotérico. E no jardim, ele vai construir túneis, que são chamados de túneis iniciáticos, em que pensa-se, né, que as pessoas colocavam uma venda e eles eram colocados no início desses túneis e eles tinham que tatear sem ver até chegar à revelação. E a revelação se dava num túnel, né, que era um formato de poço, com uma escadaria circular, em que se você passasse desse processo iniciático, você ia, depois de percorrer a escuridão ou a noite escura ou sombria da alma, você iria ascender a novas compreensões de realidade, né? E tá tudo lá, o poço iniciático tá lá. Hoje ele é um centro cultural, enfim, você visita esse lugar, né? E quando você entra na casa, a casa tem 4 pavimentos, e no terraço, Luiz, tem uma casinha, é um lugar pequeno, que você não tem acesso, tá? Tá lá, né? O guia que vai fazendo o passeio guiado vai te contando a história. Olha, aqui eles ficavam no final do dia, aqui é a sala de jantar, aqui era o quarto das crianças e tal. Quando chega no terraço, o guia aponta e diz: ó, ali era o laboratório alquímico.
né? Porque o Carvalho Monteiro era um alquimista. Bom, o que acontecia lá, né? A gente pode só prever ou imaginar, ou então nós podemos ler o capítulo 14 de Serpentes e Serafins, né, Luiz? Porque agora, em primeira mão, foi-nos revelados os rituais, né? Coisas muito loucas aconteceram. Não, é muito incrível. É muito incrível. E também eu acho que sobre a concepção de tempo, né? Que fala, né? Que o casal chega a falar com ele, né? Sobre o tempo. Porque eles, né, pensam, vocês já morreram. Não, que é o tempo, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito legal. É fascinante, é fascinante. É como se, para o Alex, é como se ele tivesse voltado ao passado, né? Uhum. Mas no diálogo fica subentendido que o Carvalho Monteiro, numa bela noite de ritual, foi visitado por uma dupla de visitantes do futuro, né? e tem o Samael, que pelo visto é figura constante nesse lugar, porque ele é um velho conhecido, né? Ele, pelo visto, ele tá sempre ali, enfim, né? É um amigo. Bom, a gente não pode passar um episódio aqui sem pedir indicações, né, para os nossos entrevistados. E aí a gente pensou no seguinte: quem leu Serpentes e Serafins e amou, que tipo de livro, quais obras você indicaria para essas pessoas lerem, ou vice-versa? Se você já leu essa obra e gostou, você também vai gostar de ler Serpentes e Serafins. De um lado, né, se você leu Sapiens, né, que é uma obra de não ficção do Harari, se você leu O Mundo de Sofia, né, que é um romance assim, que me fascina muito desde a adolescência, certamente você vai gostar de Serpentes e Serafins, porque é um livro que tem um viés enciclopédico no melhor sentido da palavra, né, de você ter em um número um tanto conciso de páginas, uma viagem, né, pela história da narrativa bíblica de um lado, pela história, né, da evolução, como nós a conhecemos ou como a nossa ciência explica, né? Se você gosta de Anne Rice, se você gosta de Alan Moore, se você gosta, né, de ficções que vão reinventar a narrativa bíblica, como A Tenda Vermelha, A Última Tentação de Cristo, o próprio Saramago, né, o Evangelho segundo Jesus Cristo, o próprio Caim, enfim, né, o Saramago leva todo esse debate para outras dimensões, né? Eu indico Serpentes e Serafins, né? Tem uma longa passagem que reconta a vida de Davi, né? Que é um personagem fascinante da narrativa bíblica. É uma mistura de guerreiro bélico a lá Aquiles, lá na Ilíada, né? Com uma figura muito delicada e muito sensível, né? Que compõe poesia, compõe música, enfim. Além de ser um estrategista de guerra, e é uma forma também de fazer referência a esse gênero específico, né, que é romances baseados na narrativa bíblica. E acho que todos esses livros vão agradar aí aqueles que gostaram, né, de Serpentes e Serafins. Muito bom. E a gente queria falar também do artista, né, porque a gente sempre fala das edições da Caveirinha, que sempre são maravilhosas, incríveis e perfeitas. Ainda, em Serpentes e Serafins, a gente tem um artista que é o Vassilos Baiocos. Tá. E ele, enfim, as obras são incríveis, né? E complementa muito, assim, visualmente, né? O livro. E aí a gente queria saber se você chegou a participar do processo de alguma forma, ou se ele leu o livro. Como que foi aí essa relação com o artista? A Dark Side tem essa capacidade, né, de nos fazer pensar o visual do livro. A Thaís está nos mostrando aí, aproveito para mandar um abraço para o Vassilios. Ele não deve estar nos assistindo, porque o Vassilios é um artista nova-iorquino. Mesmo assim, eu vou mandar esse link, eu vou dizer que nós mostramos a arte dele, enfim, mandamos um abraço. A Dark Side tem essa capacidade de no momento em que o processo editorial começa, a gente é desafiado a já pensar em alguns aspectos do visual, né? E os editores muito livremente me convidaram, né, a escolher um artista. Olha, se você tem algum artista que você pensa, né, que pode dialogar com o projeto, e pensando em várias possibilidades, eu encontrei no Vassilios um sujeito que tem essa arte, né, que ela é muito
ela é muito surrealista em um aspecto, ela é uma arte que dialoga com muitas das impressões que nós temos. Ao mesmo tempo, eu não queria que os personagens tivessem rosto definido, né? Porque é bom a gente imaginá-los. É bom, né? Cada um de nós vai imaginar a Joana, né? Cada um de nós vai imaginar Samael, enfim, embora tenhamos alguns aspectos de descrição. E o Vassilios, ao nos dar essas cenas distantes e a trabalhar muito com os contornos, com essas grandes asas, né? Ou então com as figuras dos cabelos, ou então com elementos que brincam também com o tarô, né? Foi o artista perfeito para esse projeto. Eu entrei em contato com ele, me apresentei a editora, nós entramos aí num acordo em termos da produção das artes. Eu mandei, né, um pequeno briefing, né, de como que o livro ia ser dividido. Olha, o livro tem tantas partes, a gente quer uma ilustração para cada parte, e foi um processo muito fluido. E é adorável assim, a gente poder avançar no livro e a cada nova parte, o homem, a mulher, o anjo, né, o demônio, o juízo final, a gente poder encontrar uma ilustração diferente dele para dar esse casamento de texto e imagem, né? Num romance que faz muita alusão a pinturas, a esculturas e a obras visuais, nós não poderíamos não ter, né, uma bela edição Darkside para estar à altura dessa experiência, né? Maravilhosa. Nossa, são incríveis as artes. E elas fazem muito sentido com a história, né? Eu acho que dá o clima perfeito, assim. Muito legal. Além da imagem, né, da serpente também, enfim. Eu moro, né, nós moramos na zona rural aqui de Santa Maria, né? Nós moramos numa casinha que fica uns 15 quilômetros, né, do campus da UFSM. E é uma paisagem linda, muito verde, muito exuberante, e nós nunca tivemos cobra aqui. Olha só. Há outros animais, tá? Outras feras selvagens, mas nunca tivemos cobra. No processo de feitura do livro, cobras corais apareceram no pátio. Teve um momento em que a grama cresceu muito, né? E aí a gente estava organizando aqui com os conhecidos que vêm para cortar, e de repente nós temos esse prenúncio do que viria a ser essa contracapa de serpentes e serafins. Dentro dessa tradição esotérica em que a serpente é não só, né, um animal associado à queda e a Satã, mas um animal associado a saber, a conhecimento, a veneno de um lado, mas a cura de outro, né? Eu vi isso como um prenúncio de boas coisas, né? E a serpente nas correntes místicas é um animal sagrado, então combinou também com todo esse processo, né, de fazer o livro. Que incrível. Mas eu ia preferir não receber essa visita. A minha primeira reação também foi essa, viu, Luísa? Porque é muito curioso. As pessoas me perguntam muito isso, né? Como é morar no paraíso? Né? Porque em épocas de Instagram, enfim, de vez em quando eu posto algum story, né? No inverno aqui, nossa, deve ser muito verde. E a gente mora num vale em que a gente está assim no entre morros, né? E no inverno, quando é muito frio, a gente amanhece, a grama tá branca. E tem uma névoa. É um lugar muito idílico. E as pessoas sempre perguntam isso para mim. Como é morar no paraíso? Deve ser ótimo para inspiração, deve ser uma vida maravilhosa. E a minha resposta é a seguinte: sim, é tudo isso. É maravilhoso. Foi muito bom esse projeto, a gente vir morar num lugar tão idílico em que a gente vê a passagem do tempo e da natureza cada dia, né? O antigo morador aqui, né, do riacho, porque tem um riacho que passa atrás da casa, né? O antigo morador dizia isso. Tu vai ver, né, que cada dia é diferente, de fato. Parece que cada dia a natureza dá um jeito de mostrar um detalhe, enfim, né? Mas, por outro lado, a minha resposta também é a seguinte: olha, sim, os poetas parnasianos e bucólicos tinham razão, é lindo e tal. Mas os poetas dionisíacos também. E a natureza dionisíaca está aqui, viu? Então, assim, são as aranhas, são os morcegos. Agora, né, teve a visita aí dessas duas corais, né? Tem os gatos, de vez em quando, que se pegam, né? Mas isso, enfim, em qualquer lugar. Entre outros animais que sempre vêm para nos visitar, e é tudo muito bonito, mas tem uma densidade, né? Que é a densidade da própria natureza, né? A natureza, ela é muito bonita a partir das coisas que a gente olha e das coisas que a gente idealiza, mas ela é também muito impactante de uma perspectiva material, né?
quitônica, enfim. Na nossa outra entrevista falou muito sobre o Brasiliano Steampunk, né? Que já dissemos que é a nossa família, a gente queria morar lá com eles, a gente queria fazer parte. E como que foi sair um pouco do Brasiliana e ir para essa vertente totalmente diferente? E como que foi a recepção dessa nova história? Para a gente foi assim, a nossa recepção foi ótima aqui, tá? A gente falando de nós amamos você ter saído e ter escrito essa história totalmente diferente, nos surpreendeu de forma muito positiva, mas como é que foi essa recepção geral, assim, dos leitores? Ela está sendo ainda, viu, Thaís? Porque é um livro tanto recente, né? Ele foi lançado aí, tá fechando aí 1 ano agora, né? Uhum. E a Darkside tem feito um trabalho muito interessante ali no blog, né? Com uma coluna, que é Na Estrada com Serpentes e Serafins, que é um texto que eu assino uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e eu estou comentando cada referência, né? Então, fica o convite aqui para aqueles que estão nos assistindo. Poxa, queria ver todas essas referências visuais. É só jogar lá, Dark Blog, Na Estrada, Serpentes e Serafins. Então, tem um texto sobre Berlim, tem um texto sobre os filmes, né, que servem de inspiração para o livro, tem um texto sobre Sintra, que foi o último, né, que saiu, que vai detalhar toda essa história mágica que nós acabamos de falar, né? Num primeiro momento, Thaís, ele é um pouco assim, dialogar com outro público e dialogar com um público que não conhecia essa faceta do meu trabalho, né? Então, para muitas pessoas, e eu vejo isso quando eu vou em alguns eventos e as pessoas me apresentam como o cara do steampunk. Foram 10 anos trabalhando com Partenon místico, com lição de anatomia, tem a série de TV A Todo Vapor, tem os quadrinhos, tem os livros pela Jambô, né, o Juca Birama Marcado para Morrer, RPG, enfim. E eu confesso que está sendo muito interessante ver a reação dos leitores que dizem assim, olha, eu fui para o livro achando que ele estava mais perto, né, de Brasiliano Steampunk e de repente eu percebi que era uma outra coisa. Outros leitores estão dizendo, olha, é outra coisa, mas ao mesmo tempo eu reconheço elementos que eu já vejo lá no lição de anatomia, no Partenon místico, né? Quando eu falo aqui do poço iniciático, lá na Ilha do Partenon tem um poço iniciático, né? Agora a gente entende um pouco também de onde sai aquela geografia insólita, né, do livro. Para mim, num primeiro momento, Thaís, foi muito libertador. Eu quero produzir outros livros como esse, né? Esse não é um livro que convida a continuações. Ele é um livro isolado. Eu acho que nós, escritores, especialmente no meu caso, que trabalho muito com o universo de Brasiliano Steampunk, eu adoro mergulhar em projetos isolados, começo, meio e fim, né? Então é um livro específico a respeito de todas essas questões espirituais, científicas, culturais que nós tratamos. Eu quero fazer outras obras, né, do tipo, indo para outras direções, mas ainda estou descobrindo essa recepção, tá? Ainda estou vendo o que o público tem a dizer, as resenhas ainda estão saindo. Estou esperando aí alguns artigos também futuramente que descubram, enfim, alguns pesquisadores que descubram Serpentes e Serafins, como já descobriram o Brasiliano Steampunk. Mas é um processo, enfim, né, que vai acontecendo. Ainda mais com o nosso cenário brasileiro, editorial, que é tão rico de um lado, mas ele também é tão desafiador do outro, né? Às vezes a gente tem livros que fazem sentido num determinado período, às vezes não fazem sentido num outro período. Livros que às vezes são redescobertos anos depois, né? Então, estou bem orgulhoso e muito animado. Mais uma vez, muito obrigado aqui à Darkside por continuar acreditando no meu trabalho e acreditando, né, num livro tão diferente e tão desafiador num certo aspecto e ao mesmo tempo tão convidativo à aventura, né, como é Serpentes e Serafins. Incrível. Incrível. Incrível, gente. Tá vendo? Olha lá, eu e a Luísa, a gente divide o mesmo neurônio às vezes. Mas realmente, né, Mas eu acho que como tu falou, né, acho que quem é fã, né, de um escritor, assim, realmente vai querer ler tudo, né, e enfim, parte não tem um carinho especial, pois minha família, né? Mas é muito incrível, assim, ver você em outro universo e também abordando todas essas referências, assim, foi bem interessante, né? Mas é um livro realmente bem diferente, né? Eu imagino que também vai ter também um público diferente, assim, né?
mas com certeza ainda vai ser mais descoberto cada vez mais, porque é muito bom, é muito incrível. Se depender da gente, a propaganda já está garantida. A nossa propaganda está garantida. É totalmente diferente dos outros livros publicados por ele na Dark Side, só que é muito bom. Justamente por ser totalmente diferente. É legal isso. Eu amo quando um autor ele consegue sair. Ele tem Você teve lá teu grande sucesso com Parthenon, mas você saiu totalmente daquilo e ainda assim se superou numa história totalmente diferente e totalmente incrível. Adoro. É importante, né? É importante a gente se arriscar, né? Sair dos lugares assim mais confortáveis, e eu acredito muito nessa visão artística. A gente falava de liberdade, né, Thaís, com o Samael, e para mim o processo artístico ele é um processo de busca por liberdade, né? Tantas coisas que a gente já faz pelos outros, né? Para os outros, tantas vezes, né, que a gente assume determinados compromissos, enfim, no espaço da arte, que é o espaço da leitura também, da escrita e da leitura, é aquele lugar de pura liberdade, né? Eu sinto uma alegria muito grande quando eu abro um livro, porque fui eu que escolhi. Bom, né? E eu que, entre várias possibilidades, não, agora vai ser esse, né? Verdade. A gente é orientado à vida, né, a fazer tantas coisas. Não, tem que fazer desse jeito. No espaço da arte, da literatura, nós damos as cartas, né? Nós criamos as regras. E no espaço da escrita tem que ser assim também, né? Então, eu estou sempre me desafiando, assim, eu acho que cada livro ele é autobiográfico, já falei isso anteriormente. Serpentes e Serafins não tem nada a ver com a minha vida, porque até agora eu não apaguei no meio de uma viagem aérea e acordei com né? Se tivesse acontecido, eu não diria nesse contexto. Não diria nesse contexto. Turbulência! Por outro lado, viu, queridas? Ele é pura autobiografia, porque eu tenho medo imenso de voar. Para mim, turbulência de avião, Luiz, é um pavor. E olha aqui, conversando com pessoas que já vivenciaram turbulências bem assustadoras, eu vivenciei poucas. Mas sim, os primeiros 5 capítulos de Serpentes e Serafins são a elaboração mental de quem pede, né, um café ou uma coca e dá uma turbulência e o copo treme e você já fica um pouco ansioso, né? Isso para dizer que cada trabalho ele vem ao encontro do que a gente está vivenciando, né? E eu acho que o próximo livro também vai ser, né, esse desafio, e quero que seja sempre assim, né? O processo de escrita ele é um processo de contar uma história que você ainda não conhece. E nesse processo, você também entender melhor coisas a respeito de si próprio, que você não entendia ainda. Que é o processo da leitura, né? Quantas coisas... uma referência que vai fazer sentido para todos nós, né? Para os nossos ouvintes aqui. Para todos nós, chegar à última página de O Retrato de Dorian Gray revelou muitas coisas que nós não tínhamos entendido ainda. Isso serve para Drácula, isso serve para Frankenstein, isso serve para O Iluminado, isso serve para Entrevista com um Vampiro, isso serve para Preacher, né? Preacher também é um quadrinho que eu poderia listar ali nas indicações. Então, liberdade de poder sempre experimentar, e tomara que eu tenha dentro de mim outros livros como Serpentes e Serafins. Tomara. A gente concorda. E aproveitando aí, então, para contar as novidades, conte as novidades que você pode adiantar para a gente, estamos curiosas. A novidade é que eu estou mergulhado numa história de Brasiliana Steampunk, é uma nova história. O cenário é paulistano, é uma São Paulo que eu estou descobrindo, né? São Paulo é uma inquietação para mim sempre, porque essa cidade imensa, né? Essa cidade que é muito difícil de você entender o mapa. E esse é um livro ele é um livro investigativo no universo do Brasiliana, em que essa personagem ela tem que entender a cartografia de São Paulo em 1908. E está sendo um exercício maravilhoso, porque é um exercício de voltar no tempo, né? Bom, primeiro, qual é o mapa de São Paulo em 1908? Então, é sair da cabeça do Scooby-Doo, que é a aula mais prática que eu já tive sobre esse mapa, que um pai de um amigo disse assim, olha, para entender o mapa de São Paulo é a cabeça do Scooby-Doo. E ele começou olha, na orelha fica tal região. Por exemplo, aqui, né? Nós estamos no pescoço do Scooby-Doo. Até hoje. Referência.
Muito obrigado por essa aula prática, né? O pai do Bruno Matangrano, meu amigo, meu parceiro lá no Fantástico Brasileiro. E aí eu tô voltando no tempo para entender o mapa. Antes de ser a cabeça do Scooby-Doo, é meio um pedaço da jugular e do pescoço do Scooby-Doo. É só ali. É uma São Paulo, exato, é uma São Paulo mais concisa. E eu tô mergulhando, né, naquela região ali que é a região da Sé, o Brás, Bexiga, Água Branca, né? Tem uma passagem importante do livro que é no Parque da Água Branca, que é um lugar muito, muito mágico de São Paulo. No outro extremo, a Anhangabaú, enfim. E aí está sendo um exercício muito bom desse final de ano, de 2025, que está sendo super turbulento, mas poder voltar para a Brasiliana Steampunk, voltar para a cidade de São Paulo, e estou bem contente com esse projeto. Acho que logo, logo nós já vamos ter novidades aí para contar a respeito de Brasiliana. Além disso, tem duas novidades muito legais. A primeira, um trabalho que eu estou fazendo na Dark Side, chamado EducaDark, que é a iniciativa educacional da Dark Side. A gente está criando um catálogo totalmente voltado, ele é uma leitura do catálogo da Dark Side, que é um catálogo imenso, é uma leitura de 10% do catálogo que é voltado para bibliotecas e escolas. Já é um trabalho de um ano. Logo, inclusive, vou enviar para vocês duas, vou enviar para a professora Thaís aqui também o catálogo para ela dar uma olhada, ver se tem alterações, sugestões. E está sendo uma iniciativa muito especial, sabe, queridas? Porque a gente vê o quanto os alunos e os bibliotecários e professores adoram a Dark Side, por entender que os livros... Eu vivo dando para os meus. Os livros, eles constituem esse convite à leitura, né? E eu, como professor, poder estar nessa iniciativa. A gente lançou a iniciativa na Bienal do Livro do Rio e teremos boas novidades aí. Acabou de sair a lista da FENILIGE, né? Que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com os altamente recomendados. A gente teve 9 títulos altamente recomendados no ano que passou. Legal. Então, estamos comemorando isso. E do outro lado, o convite que eu faço, né, a vocês e também aos nossos ouvintes aí, do Literatura Sem Frescura, que é a minha newsletter, o Farol, que eu criei desde janeiro. Por enquanto é mensal, possivelmente no próximo ano vai ser quinzenal, e é a minha forma de conversar mensalmente com os leitores, com aqueles que me seguem, aqueles que me acompanham nos projetos literários, a respeito de criatividade, economia criativa, escrita de ficção. Eu compartilho lá alguns segredinhos da minha disciplina de escrita de ficção aqui na UFSM, além de trazer novidades como eventos, próximos projetos, enfim. Então, aqueles que quiserem acompanhar meu trabalho, Substack, Enéas Tavares, Farol, ou então acessar eneastavares.com.br, tem um link lá para assinar a newsletter, gratuita, enfim. Estou à disposição para a gente trocar informações e trocar algumas missivas, no melhor estilo dos personagens de Brasiliana e Steampunk, no melhor estilo das boas conversas, né, que nós temos aqui em Serpentes e Serafins. Maravilhoso. Incrível saber disso. Incrível. Gente, eu tô apaixonada já. Eu quero os livros da Dark Side tudo lá. Ai. Tá aí, ó. Muito bom. Ai. Vamos conversar. Para quem né, está chegando por Serpentes e Serafins, os outros livros que a gente está falando em Brasiliana e Steampunk é porque é um universo, né? Mas aí os livros vocês encontram o Partenon Místico e o Lição de Anatomia, da série brasiliana. Incríveis os dois também. Exatamente. Maravilhosos. Sempre maravilhosos. Então, acho que ficamos por aqui, né? Essa live incrível. Já acabou? Poxa! Foi um belo papo, hein, Luiz? E fomos do paraíso ao inferno, chegando ao juízo final. Convidando Blake. Não falamos de Milton. Olha aí o Rafael que estava perguntando, né? Vamos falar de Milton aqui ou não? Vamos finalizar com Milton? Vamos. A história do... Conta a história. Não, deixa eu te contar a história. Deixa eu só te contar o que aconteceu aqui no podcast. Depois, né? Foi corroborado. Eu vi que é uma piada interna, pelo menos. Vamos lá. Porque teve um dia que eu contei para a Luísa. Falei, Luísa, você sabia que Lúcifer não existe na Bíblia? Ela o quê? Porque a Luísa não tem formação. Eu vim de uma família católica, eu tenho uma formação católica, apesar de não ser. Mas ela o quê? Eu falei, não, Lúcifer vem de Milton. Ela, quê? Isso no podcast. A Luísa teve uma grande revelação. Aí eu contei para ela, falei, não tem. Ele vem de... Tudo isso que a gente vê por aí hoje em dia, Inferno, tudo que é pregado vem do Paraíso Perdido.
E a Luísa ficou inconformada. E aí isso aparece no seu livro. É impressionante. Tem várias coisas que a gente não encontra na Bíblia, né? A própria noção do inferno tradicional. Para aqueles que leem lá o Virgílio na Eneida, né, que é um poema épico anterior, né, a Milton, o canto 6 é a ida do protagonista ao inferno, e que é um inferno católico, só que é um poema de 29 a.C. E esse é um poema que eu trabalho com os meninos em aula, né, na literatura greco-latina, e eu sempre digo isso, que o catolicismo nasce, né, o cristianismo nasce em Roma, e por isso deve muito a essa tradição. E Milton é essa figura muito genial, né, posterior um pouco a Shakespeare, e que vai dar essa dimensão shakespeariana ao Satã, né, Thaís? Esse Satã aguerrido, né, essa figura luciferiana assim, muito, muito charmosa de um ponto de vista discursivo, né? E um poeta fundamental para a gente entender cultura pop e as várias remissões, enfim. Tá nos planos ler Paraíso Perdido. A gente não leu ainda. E é um poema, se a lenda for verdadeira, Milton compôs o Paraíso Perdido já na velhice, quando ele não enxergava mais, né? Ele era cego, ele tinha perdido a visão. E ao que tudo indica, ele ditou o Paraíso Perdido, que é um poema imenso, né? De 12 livros, 12 capítulos, 12 cantos, para as filhas. Então tem umas pinturas, tem uma pintura muito bonita, que é Milton ditando Paraíso Perdido para as filhas. Que tá ele, assim, com o olhar translúcido, assim, né? Tendo um pouco essa visão do que é o Paraíso Perdido, e as filhas, enfim, como escrivãs, né, ali escrevendo o poema. Né? Nossa, uau! Essa história eu não sabia. Temos uma pergunta aí, ó. Opa. Que preciso para te trazer ao Rio para um evento de steampunk baseado em suas obras? Olha, vamos combinar. Vamos combinar esse evento. Lembrando que a Dark Side é do Rio de Janeiro, então, né, em algum momento a gente quer organizar um evento por aí, tá? Só me puxar aí ali no Instagram, @Enéas_Tavares, só puxar aí pra gente conversar e ver o melhor lugar, tá? Então falamos de luto. Foi bom, também como no último encontro, né? Uma referência aí também, né? Acho que quem quer saber mais, né? É incrível que a gente sempre acaba voltando aos clássicos também. Né? Isso é muito interessante. As obras vão se reinventando, né, Luiz? É o nosso trabalho como professor e também como profissionais do livro, né? Nós três, como professores, escritores, leitores, divulgadores, enfim. O nosso trabalho também é estabelecer essas conexões, porque as obras não saem do espaço vazio, né? Elas são sempre releituras e reinvenções de estruturas anteriores, então... E eu adoro... É um processo de detetive, né? Eu adoro investigar essas ramificações, porque é um exercício muito, muito divertido, né? A gente gosta de falar que a literatura é um grande esquema de pirâmide, né? Porque você começa em no outro. Nunca mais você para. Isso. Um puxa o outro e você nunca mais para. Eu ia falar que é um esquema de pirâmide que não te dá prejuízo, mas se pensar no que a gente gasta em livros... Se pensar no preço que tem, no tanto que eu gastei aqui atrás... a melhor mais precisa, Luísa. Talvez. Se você não cuidar, é um esquema de pirâmide que te arruína financeiramente. Sim. Nossa, sim. Assuntos proibidos. Isso, Não faz a conta de quantos livros você tem na estante versus o valor. Não faz. É só não fazer essa conta, tá tudo certo. Então tá, queridas. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Enéas. Um grande prazer ter você aqui. Eu nem vi o tempo passar. A gente está 2 horas conversando, nem percebi. Que coisa boa. Assim que é bom, né? As boas conversas, né? A literatura é boa conversa. Um papo sobre serpentes e serafins, que é um livro sobre conversas, não poderia ser diferente. É um prazer conversar com vocês duas. Deixo aqui um abraço a vocês, que são 2 grandes batalhadoras do livro. Estou agradecendo as pessoas que estão deixando os recadinhos aqui, a Yasmin, a Stephanie. É muito bom estar com vocês nessa noitinha. E estou sempre à disposição para a gente fazer noitinhas como essa, sobre livros, sobre histórias, né? Sobre todas essas referências. Tá, Luiz? Tá, Thaís? Um beijão. Tá joia, não precisa nem falar 2 vezes. No lançamento aí desse próximo livro do Brasileiro Steampunk, já fica marcado.
Então tá, Já combinado. deixa na agenda. Muito obrigado, gente. Então, vocês também nos acompanham, né, no @Sem Frescura, também deixem os comentários, indicações. Sigam o Enéas, leiam Serpentes e Serafins, porque essa leitura é uma delícia. E até a próxima semana em mais um... Não, até os próximos dias em mais um episódio especial sobre a Maratona Você Satanás. A gente vai ter surpresa. Tudo que eu queria com Serpentes e Serafins, hoje eu estava pensando nisso, né? Não quero entrar na versão tradicional do demônio, né? Aí hoje, quando eu vi a chamada da arte... É você, Satanás! Aí eu disse, bom, fazer o quê, né? É isso. Eu adorei conversar com vocês esse outubro de Dia das Bruxas. Tá demais a programação do Literatura Sem Frescura e bons bate-papos aí nas próximas semanas, queridos. Muito obrigada, Enéas. Obrigada, Enéas. Então tá. Um beijo. Tchau, tchau. gente. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.